Então deixa eu dar um gás aqui, ó, voltando para a política nacional. O presidente Jair Bolsonaro quer dar subsídio na conta de luz para templos religiosos de grande porte. Olha só. A pedido dele, uma minuta de decreto foi elaborada pelo Ministério de Minas e Energia e enviada para a equipe econômica. Segundo o Estadão, a Agência Nacional de Energia Elétrica foi acionada para calcular quanto o benefício custaria e respondeu que o valor seria baixo. Só no ano passado, os subsídios no setor de eletricidade somaram 22 bilhões de reais. Tudo isso, valor embutido nas contas de luz dos consumidores do país. Pavinato, quero te ouvir. Tá aí algo com potencial de causar algum atrito no governo, uma vez que o time do Paulo Guedes não é muito chegado nesse negócio de criar benefícios sem dotação orçamentária. Isso é um absurdo desde o começo, porque você veja que não é um subsídio, um corte na conta de luz para as igrejas. São para os templos religiosos de grande porte. Exatamente. Tá? De grande porte. Eu vou fazer um recorte aqui, só para exemplificar. Vamos ficar aqui na Igreja Universal do Reino de Deus, que é a campeã nacional em ações na justiça por conta de abuso em tomada de doações dos fiéis. Eu sei que eu fiz um levantamento, minha tese de doutorado na USP foi sobre a condição do fanático religioso no direito civil. Eita. Tá? Boa. Dentro desse recorte, nós temos o seguinte. Hoje em dia, já é difícil você falar o que é religião. O que é religião? O Brasil, a Constituição, as leis brasileiras, elas não adotam uma definição de religião. A Espanha tem um conceito, no México tem um conceito, na Alemanha tem um conceito. Isso só é religião aquilo que se enquadra aos critérios legais. No Brasil, não. Nos Estados Unidos também não. Hoje em dia, com esse mundo louco, maluco que a gente vive, não dá para você definir religião. Então, nos conceitos modernos hoje, para a gente ir mais para as linhas dos filósofos do direito moderno, como Ronald Dworkin, que é mais aceito pela academia, a religião é aquilo que dá sentido estético e finalístico para a sua vida. É aquilo que você se sente, é aquela espiritualidade que você sente que dá sentido e ordem ao seu universo. Certo? Isso é, tanto é que você fala hoje em religião sem Deus, que são as espiritualidades. Budismo é esse. Exato. Eu não posso tirar do campo das religiões as espiritualidades. Isso seria um crime. Então, quando a gente para pensar nesse conceito moderno, que antigamente era muito fácil. Eu vou na católica, eu vou na presbiteriana, eu vou na adventista, eu vou para a Igreja Universal. Tá tudo muito demarcado. Hoje não existe mais isso. Então, o primeiro ponto é, como é que um país laico, que tem que respeitar todas as religiões, continua garantindo uma imunidade tributária aos templos religiosos, que é o que acontece no Brasil constitucionalmente. Doação. Por exemplo, não tem jeito de tributar. a Igreja Universal, ela tem imunidade tributária. Não é só a doação. Ela não quer pagar a ECAD para as músicas que ela toca no culto. Ela não quer pagar IPVA no carro do templo. É uma série de coisas que se ramificam dessa imunidade. E aí a Universal tem um caso aqui em São Paulo. Todo mundo joga no Google, vê lá. Pastor Universal cura AIDS. Eles curam AIDS, eles curam câncer, eles curam esquizofrenia. Tá no YouTube. Você joga, você vê o culto do pastor. Por quê? Porque nas regiões pobres, onde já existem os templos, os médicos concorrem com as igrejas, meu querido. Então o pastor, ele não quer que o fiel gaste o dinheiro com o médico. Quer no curandeiro. E ele fala... quem é mais poderoso, o médico ou Deus? Aí ele tenta, Deus, tal. Esses pacientes, eles deixam tratamento do câncer, deixam o tratamento do HIV, porque o pastor mandou. Existe um levantamento sobre isso, muito sério. E depois, quando não surtiu efeito milagre, quando o paciente já está no caso terminal, que é hora de... que quando você está no estado terminal... O sistema público de saúde ele vai gastar muito mais do que ele gastaria na prevenção ou no tratamento normal. Ele volta para o setor público e gera um gasto público danado. Então, a Igreja Universal, que não contribuiu para a saúde pública e nem para o custeio do judiciário, ela lota a saúde pública e o judiciário pelas atitudes que ela deixou. A Igreja Universal, o governo ele abre mão de tributar
União, Estados e Municípios, 20 bilhões por ano. 20 bilhões por ano. E agora eles fazem um lobby para não pagarem a conta de luz. Perfeito. Isso é um absurdo do ponto de vista do Estado Democrático de Direito, que é laico. Se o Bolsonaro é cristão, é o problema dele. Pode ser do candomblé, pode ser cristão, pode ser budista, pode ser judeu, meu amigo. O Estado é laico. É só e uma você frase. não é o Estado. Então é um absurdo do ponto de vista do Estado laico e também mostra o lobby danado que existe dentro do Congresso da bancada evangélica. E, aliás, levanta uma última questão. Separação entre Estado e Igreja. O Estado não pode se intrometer na vida da Igreja, mas a Igreja está a cada hora mais tomando conta de todo o Estado.